Olá pessoal, me chamo Ronaldo Pedro, sou mais conhecido como Pelé das Loiras. Pertenço ao quadro de pregadores da Diocese do Campo Limpo, da RCC. E hoje eu vim fazer uma partilha de palavra para você que está aí do outro lado. Quero trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela ilumina a nossa vida. A palavra de Deus ela nos prepara para viver uma boa vida. E eu quero falar para você do amor de Deus. Eu quero falar para você de recomeço, de volta, de caminhar com Deus. E hoje o tema para que eu possa fazer a partilha com vocês é esse: voltar ao primeiro amor. O que significa voltar ao primeiro amor? E meditando em cima desse texto sobre voltar ao primeiro amor, gente, se eu for olhar para falar de amor, eu vou fazer uma comparação de um casal de namorado. Quando o casal de namorado eles começam a namorar e eles começam a se gostar, eles sempre arrumam tempo, sempre eles dão um jeito de estar se vendo, de estar conversando, ligando um para o outro, sempre está ligado os pensamentos. O homem que caminha com Deus, ele precisa viver isso. A mulher que caminha com Deus precisa viver isso. Precisa estar ligado no pensamento. Precisa sempre estar procurando saber do outro. Sempre estar perto. E o que significa voltar ao primeiro amor? A caminhada com Deus é parecido com um relacionamento de homem e mulher. Olhando para dentro de um relacionamento, para dentro de um casamento, se um casal, se eles relaxam e não há essa proximidade um com o outro, o que acontece? Muitas vezes cai numa rotina e um vai esquecendo do outro dentro da própria casa. E muitas vezes não percebem isso. E isso não pode acontecer. Uma vez que você encontrou a pessoa da sua vida, você assumiu um relacionamento, você criou uma família, o amor não pode esfriar, não pode acabar. A mesma coisa quando você caminha com Deus. Uma vez que você teve um encontro com Deus, que você sabe que Deus tocou na tua vida, que Ele é presença viva dentro da tua casa, dentro da tua história, você não pode se afastar do amor de Deus. E muitas vezes o homem e a mulher que já viveu o encontro com Deus, ele vai desanimando no caminho de Deus e ele vai se afastando. Ele antes, o homem ou a mulher, todo o tempo que tinha se dedicava a ler a palavra de Deus, se dedicava à oração, se dedicava a ir à igreja, a momentos de oração, momento de palavra, estava sempre buscando estar perto do amado, estar perto de Deus. Muitas vezes na caminhada você vai se deixando levar pelo desânimo. Você já passa, eu tô cansado, trabalhei demais, não vou. Por isso, por aquilo eu não vou. E vai ficando para trás. E não é assim, não pode ser assim. Caminhar com Deus precisa ser a nossa prioridade. Eu preciso ter Deus sempre, o amor de Deus diante dos olhos, dentro do meu trabalho, dentro da minha casa. Em tudo eu preciso ter proximidade com Deus. E eu quero dizer para você que já teve principalmente para você que já teve uma experiência com Deus, se você já viveu uma experiência com Deus e hoje você se encontra desanimado por isso ou por aquilo, volta para Jesus. Volta para Jesus, volta para o amor de Deus. Deus, ele é aquele pai que está sempre de braços abertos esperando o filho. Volta para Deus, meu irmão. Volta para Deus, minha irmã. Não permaneça distante de Deus.
Se você já viveu uma experiência com Deus, sabe que a paz que Deus dá é diferente da paz que o mundo oferece. O homem e a mulher que ele caminha na presença de Deus, ele tem uma paz interior que só ele sabe o que significa essa paz interior. É uma paz que nada que tem fora traz para aquele homem e aquela mulher que está na presença de Deus. Quero falar para pais e mãe, que é a sua família no caminho de Deus. Você precisa dar testemunho. Você precisa voltar para Jesus. Existem muitas pessoas que caminhavam com Deus, a família toda caminhava junto, e de repente a pessoa se afastou de Deus, e hoje ela olha e vê que ela não está dentro da casa de Deus, e vê que a sua família também está afastada. Lembre-se, pai e mãe, filhos também, se Deus te chamou a caminhar, volta para Ele, não se afasta dele. Se você já viveu no amor de Deus, volta para Jesus, não se afaste de Deus. A vida, a frase de Santa Teresinha, a vida com Jesus é mais feliz. Não se deixe levar pelos acontecimentos, não se deixe, sempre lembre de uma coisa: quem tem Deus tem tudo, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Eu quero ler um trecho aqui que está no livro de Apocalipse, Apocalipse 2, no versículo 4, que fala assim: mas tenho contra ti que te arrefecestes o teu primeiro amor. Mas tenho contra ti que se afastasse de Deus, que esfriou o teu primeiro amor. Existem muitas pessoas que falam assim: eu sou de Deus, eu estou na presença de Deus, mas é uma pessoa morna, é uma pessoa fria. E a palavra de Deus fala que Ele não gosta, que você tem que decidir ou ser quente ou ser frio. Se você é morto, é vomitado. O Senhor te quer cheio, cheia do Espírito Santo. Seja firme na presença de Deus. O homem e a mulher que é cheio do Espírito Santo dá testemunho, caminha debaixo da palavra, conduzido pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês que anda fora daquilo que é projeto de Deus. Olha só, existe o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele mora em nós. E ele sempre nos orienta nos nossos pensamentos. Muitas vezes nós brigamos com ele, mas ele sempre está orientando. Olha, leia a palavra, ora, foge do pecado, segue esse caminho. Quando você comete algo errado, quando eu cometo algo errado, ele sempre nos orienta. Essa atitude não está boa. Por isso eu quero dizer para você que viveu uma experiência com Deus e se afastou, volte para Jesus. A função, a missão de Jesus é perdoar pecado, é curar corações feridos, despedaçados. A palavra de Deus fala que do coração atribulado, Ele está perto. Foi o próprio Jesus que andou pela terra curando os leprosos. E muitas vezes nós somos os leprosos que andamos aí na vida de pecado sujo com tudo que o mundo oferece. Mas não devemos permanecer sujo. Precisamos voltar para a presença de Deus. Quando eu volto para a presença de Deus, as minhas vestes, elas são lavadas, elas são purificadas. E essa é a palavra que eu quero deixar para você meditar. Apocalipse 2, versículo 4. Volte para Jesus, volte para o primeiro amor. Lembre-se, quando você viveu o encontro com Deus, Ele era prioridade. Ele sempre estava em primeiro lugar. Eu lembro da minha caminhada com Deus. Quando eu tive um encontro com Deus, eu poderia estar morto de cansado, poderia estar destruído de cansaço, mas eu não deixava de ir à igreja. Eu sempre buscava estar no grupo de oração, sempre buscava estar na Santa Missa, sempre buscava estar lendo a Bíblia, orando, sempre buscava estar orientando a minha família no caminho de Deus. E isso, gente, não pode morrer, não pode morrer. Lembre-se sempre de uma coisa:
Você e eu precisamos dar testemunho do Deus que conhecemos em todos os lugares. Dar testemunho do Deus que você vive, que você conhece, não é feio. Tem pessoas que ela tem dificuldade de chegar num determinado lugar e mostrar para as pessoas que ela é cristão, que conhece a Deus, que caminha na presença de Deus. Por isso eu quero dizer para você, sempre quando você chegar num lugar, num ambiente, que for almoçar, jantar, tomar café, faz a tua oração. Sempre em qualquer lugar que você chegar, que você faça a sua oração, que você seja um homem de palavras limpas na boca, palavra que constrói. Não tenha palavrão na boca, não queira ser igual a outros que estão em volta de você, para parecer que é igual a todo mundo. O homem e a mulher que é chamado a viver na presença de Deus, ele precisa ser diferente. Quando o homem e a mulher têm um chamado de Deus, imediatamente ele começa a renunciar palavrão, começa a renunciar maus costumes, conduta errada. O homem e a mulher, quando ele entra na presença de Deus, você pode observar que você conheceu uma pessoa que ela não caminhava com Deus e de repente ela começou a caminhar com Deus. A vida dela começou a mudar em todos os sentidos, desde as vestes até o que sai da boca, porque a palavra de Deus fala que da boca sai aquilo que o coração está cheio, e o nosso coração precisa estar cheio da presença de Deus. Por isso eu quero dizer para você, volte para Jesus, volte para Jesus, peça: Senhor, cura meu coração, Senhor, me recebe de volta. Deixa Deus agir na tua vida, na tua estrada. Nunca é tarde para voltar para Jesus. Lembra da história do filho pródigo? Que ele se sujou na caminhada da vida, mas ele pensou: vou voltar para a casa do meu pai como empregado. Mas Deus recebeu ele como filho. E Deus quer te receber como filho. Volta para Jesus. Volta ao primeiro amor. Fiquem com Deus. Até a próxima.